Muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos direto ao assunto e quero a sua participação. 984052073 aqui, ó. Nosso WhatsApp, estou esperando você para participar sobre um assunto que muita gente tem dúvida. Olha só, com esse frio parece que a vontade de fazer xixi aumenta, né? E sabe o que aumenta também? Os riscos de infecção urinária e cistite. Para falar sobre o assunto está ao vivo conosco já aqui o médico urologista Dr. Paulo Fernando de Oliveira Caldas. Dr. Paulo, muito obrigada por estar conosco ao vivo aqui, né, via internet. Acho que o sinal dele dá uma paradinha ali agora, mas já estou participando. Tá me ouvindo bem, Dr. Paulo? Boa tarde. Olá, boa tarde, estou ouvindo bem. E vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. A imagem está travando um pouco, mas a gente vai seguindo assim. Doutor Paulo, primeiro eu quero começar lhe perguntando a diferença entre cistite e a infecção urinária, porque as pessoas confundem. Eu acho que os sintomas também são parecidos, né? Olha, Fabiana, na verdade, quando a gente fala sobre cistite é uma forma de infecção urinária. Então, toda a cistite bacteriana, que é o mais habitual, o mais comum que a gente acaba avaliando no dia a dia, é a forma mais comum das infecções urinárias. Então, qualquer bactéria que atinja o aparelho urinário, que vai desde os rins até a bexiga, passando pela uretra, isso é uma infecção urinária. E a cistite não deixa de ser uma infecção urinária. Então, é a forma mais comum de infecção urinária que nós temos. E os sintomas? É verdade que realmente essa vontade que a gente tem mais de ir ao banheiro com o frio, ou talvez seja uma percepção que não seja real, mas isso tem a ver, doutor? Os sintomas relacionados à cistite, né, que é a infecção da bexiga, eles se apresentam como o aumento da frequência urinária, o desejo urgente de urinar, ardência para urinar, e muitas pessoas referem que quando sentem frio ou têm contato com a umidade, isso é desencadeado uma infecção urinária. Isso não há uma comprovação científica que isso realmente acontece dessa forma, mas a gente percebe no dia a dia que os pacientes tendem a ter mais aumento da frequência urinária em temperaturas mais baixas, quando o tempo está mais úmido. Então, fatores ambientais, eles podem estar relacionados com o aumento da frequência urinária, não necessariamente a infecção urinária, a cistite em si. Atinge mais homens ou mulheres, né? Eu, como no meu meio de conversa a gente fala mais sobre esse assunto com as mulheres, eu acredito que atinge mais as mulheres, mas isso é comprovado? Comprovado, com mais ou menos 4 a 5 vezes mais mulheres, né? E, dados científicos mostram que 20 a 50, 60% das mulheres, e todas as mulheres, vão ter um quadro de infecção urinária pelo menos uma vez na vida. E 1/4 dessas pacientes que têm uma infecção urinária vão ter infecções de repetição, que são 3 ou mais episódios de infecção por ano. O homem, mais ou menos 10% dos homens acabam tendo infecção no decorrer da vida. Então, é muito mais frequente na mulher, isso por uma questão anatômica. As bactérias que causam a cistite, a infecção urinária, elas entram pela uretra, que é o canal que transporta a urina da bexiga para fora. Então, elas entram pela uretra, essas bactérias. Então, como a uretra da mulher ela é muito mais curta, isso favorece, facilita com que as bactérias que estão ali por fora entrem, se instalem na bexiga e causem essa infecção. Então, a Rose está participando aqui com a gente. Rose, muito obrigada pela audiência, pela participação. Ela fala assim, eu tenho muita infecção na bexiga, não sei se é cistite ou problemas renais. Ela diz que tem muita vontade de fazer xixi. Com essa pergunta dela, dá para dar alguma resposta? Dá para identificar alguma coisa, doutor? Dá. Existem fatores que podem estar associados ao aumento da infecção urinária. E problemas renais, o mais frequente são cálculos renais que podem causar uma infecção. Bactérias podem se proliferar nesses cálculos e pode causar infecção urinária. Mas, por vezes, existe uma doença, uma patologia chamada de bexiga hiperativa, que é muito comum em mulher, que são mulheres que acabam tendo uma frequência urinária muito aumentada, acordam várias vezes à noite para urinar, quando tem vontade de urinar tem que correr para o banheiro. Isso também, esses sintomas são exacerbados por fatores emocionais, fatores ambientais e fatores alimentares. São aquelas mulheres que já saem de casa pensando já que vai ter um banheiro, porque sabe que dali a pouco tem que correr para o banheiro, senão tem risco de perder xixi. Talvez então, seja... talvez seja. Então, é interessante uma avaliação profissional para diferenciar isso. Em muitos quadros de infecção urinária que vêm rotulados como infecção urinária, que a gente pega no consultório, nem sempre são. E muitas vezes é uma bexiga hiperativa que a gente consegue diferenciar isso através de exames complementares, em geral, o exame de urina. Eu ia dizer que talvez seja também o problema, né, ou a pergunta da Maria, que diz que ela tem a bexiga sempre cheia
Quando ela vai ao banheiro, ela já perde urina ao caminhar. Ela queria saber se tem tratamento para isso e por que isso acontece. Tem tratamento. A bexiga hiperativa, ao ser diagnosticada, tem tratamentos. Os tratamentos são excelentes. Nem todos os pacientes a gente consegue ter 100% de taxa de sucesso de resposta, mas medicamento funciona bem, fisioterapia funciona bem, algumas mudanças de hábitos de vida colaboram. Então, é uma abordagem mais multidisciplinar nesses pacientes com bexiga hiperativa, mas isso é muito mais comum que se pensa. Às vezes, as próprias mulheres têm um certo constrangimento em expor, em conversar sobre esse assunto, porque acaba perdendo urina e se sentem um pouco desconfortáveis em falar, mas isso é extremamente comum, bexiga hiperativa. Tem muita participação aqui com a gente, não sei se o pessoal de casa até se a gente consegue melhorar esse sinal do Dr. Paulo. Vamos tentar mais uma pergunta ou a gente segue aqui com o nosso balanço geral? Tem um pessoal aqui de Xanxerê, o Camargo, participando com a gente, pedindo contato do Dr. Paulo. Tem muita gente perguntando sobre chá, sobre tratamento, mas como a gente está com esse sinal meio ruim, eu vou resumir aqui a última pergunta para o doutor, para todo mundo ficar bem informado, e depois a gente tenta responder essas pessoas que estão aqui com a gente no WhatsApp, já agradecendo. Dr. Paulo, qual que é a forma de prevenção, né, dessas duas doenças, e se realmente deixar de ir ao banheiro, quando a gente fica aí trabalhando, fica segurando para não ir ao banheiro, se isso prejudica também? Olá, tentar falar um pouco mais perto, ver se vocês me ouvem melhor, não sei se é o sinal ou minha voz. Não, é o sinal mesmo da internet, da imagem, o áudio está ótimo. Tá, desculpa. Depois vocês, por favor, me encaminhem por e-mail, que eu respondo essas perguntas que estão fazendo. Daí repassa a vocês podem passar para os telespectadores. Perfeito. O principal fator preventivo que a gente pode orientar os pacientes é a hidratação. O mecanismo de micção, quando a gente urina, a gente acaba eliminando aquelas bactérias que acabam entrando pela uretra e querendo se instalar na bexiga. E à medida que a gente acaba tendo um fluxo urinário maior, isso previne. Então, essa questão de segurar muito a urina, não ir tanto no banheiro, isso é um fator de risco que aumenta a chance de ter infecção urinária. Outras medidas de higiene na mulher, quando for evacuar, a limpeza, aquilo que se ensina quando é criança, limpar da frente para trás, não de trás para frente, para não levar bactérias do intestino para a uretra, urinar após as relações sexuais, não deixar o intestino prender. Então, existe uma série de medidas simples, fáceis, de baixo custo ou custo algum, que diminuem a chance de ter infecções urinárias. Agora, tem pessoas que têm essa facilidade em ter infecção urinária e nem sempre a gente consegue, de uma forma tão simples, eliminar essas novas infecções. Doutor, bem rapidamente, assim, eu queria que o senhor respondesse bem rapidinho para a gente por conta do nosso tempo. Tem muitas perguntas e tem muita gente perguntando também, e eu li quando a gente põe no Google ali, que o cranberry, né, que é uma frutinha vermelha, não sei como que a gente pode... É conhecido como cranberry aqui no Brasil também, se realmente ajuda a prevenir esses tipos de infecções. Aqui tem gente participando com a gente, perguntando, deixa eu ver seu nome, a Gabi perguntou sobre isso, tem outras perguntas sobre esse assunto também. Bom, o cranberry, que é uma fruta e existe um extrato, hoje ele é comercializado, existem cápsulas para isso, é um tema de controvérsia. A gente não tem nenhum estudo científico. Hoje, agora com o coronavírus, a gente está entendendo, como as pessoas leigas estão entendendo que a gente precisa de evidência científica que comprove que isso funcione. Existem estudos controversos, uns que falam a favor, outros contra. Como é um medicamento que não tem efeito adverso a princípio, não nos preocupa, e tem situações que a gente não sabe muito bem como lidar da melhor forma, a gente acaba orientando os pacientes a tomar. Mas não é nenhuma medicação milagrosa, não. Tanto o suco como a cápsula, o extrato do cranberry. Doutor Paulo, muito obrigada pela participação conosco. Vou lhe encaminhar as perguntas, então, tá? Isso, tem mais de 50 obrigado. Aqui. Obrigada, até a próxima. Participar. Um abraço, Fabiana. Até. Du, tem gente de Ervaldo Oeste, de Xanxerê, de Xaxim, aqui de todo o nosso grande oeste. Pedindo contato, doutor, a gente passa lá depois também. Obrigada pela participação de todos e sugiram para a gente no nosso 98405-2073. E vou repassar as perguntas de vocês para o doutor Paulo. Agradecer, quando você me diz a quantidade de perguntas, eu só tenho que dizer obrigado pela audiência, pelo respeito, pelo carinho que você tem. Você não imagina, enquanto você entrevistava aqui, quantas pessoas fizeram um print da entrevista e estão marcando os nossos nomes, marcando o balanço geral. Gente, isso não tem dinheiro que pague. E é um assunto muito recorrente. Para a gente encerrar, deixa eu te perguntar, eu vi que tu falou aqui que o pessoal está com saudade do Vermais, né? Saudade do Vermais. Verdade? Sim, falaram para mim esses dias, eu estava abastecendo no mercado também, todo mundo dizendo, que legal a FAB no balanço geral, tem que continuar, mas tem que voltar o Vermais. Eu quero provas, porque eu acho que tu quer se livrar de mim. Não. Ele não me aguenta mais, gente. Continuar também aqui nos dois, é para você trabalhar dobrado.
beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Edu. Valeu, tamo Até junto. amanhã, tchau, Que é uma tchau. maravilha, dividir espaço é a coisa melhor do mundo.